Bem-vindo, Lênio. Tudo bem com você? Opa, tudo bem. Maravilha. Legal. A gente estava aqui falando dessa pesquisa divulgada hoje pelo grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, que entrevistou pessoas, 575 pessoas, lá na Paulista no domingo, e traz aí um perfil de quem são essas pessoas. E chama a atenção que 94%, Lênio, acredita que estamos vivendo numa ditadura. E 88% acreditam que Lula não ganhou a eleição, que quem ganhou foi o Bolsonaro. O que você acha disso, Lênio? Bom, eu acho que a burrice é ciência, né? Ela pode ser aprendida, né? Eu recomendo um livro chamado A Ignorância ao Alcance de Todos. É um livro... O título é bem sugestivo, hein? Nestor de Holanda. É um livro da década de 60. É uma sátira sobre a ignorância das pessoas. E essa pesquisa mostra, né, o perfil dos que foram lá, né, que tem inópia mental e problemas sérios de cognição, ignorantes mesmo, inclusive, vou ser generoso. Quem acredita que Bolsonaro não perdeu a eleição é um ignorante fronteiriço, assim, ele ignora mesmo o mundo ao redor. Esse é um problema seríssimo, né? Aquilo que a gente chama de solipsismo. O sujeito que acha que o mundo é dito a partir dele e na conformação com os seus vizinhos, os seus iguais, das neocavernas, que são os grupos de WhatsApp. Então, hoje, quando a gente diz, alguns dizem que a democracia está em crise, a democracia não está em crise. O que está em crise são os insumos da democracia. Veja, por exemplo, como é possível que você tenha opinião pública ou que as pessoas possam minimamente se informar se a pós-modernidade, isto que está aí, redes sociais, produz fake news, produz um mundo à parte, pelo qual as pessoas não acreditam que a eleição foi ganhada pelo Lula. Isso mostra que os insumos da democracia estão em crise. É impossível você ter uma opinião pública minimamente esclarecida se a burrice é uma ciência, se ensina a burrice, e se a burrice pode ser aprendida pelos ignorantes se tornarem mais ignorantes. É espantosa essa pesquisa por tudo que ela traz, nos acertos e nos erros, deixando ou não deixando amostragens de lado, etc., ela mostra isso. Quer dizer, se tivesse perguntado para as pessoas se Adão e Eva existem, aliás, esqueceram de perguntar isso, porque seria importante para saber o nível de como eles aprendem o mundo fora da religião também, e perguntar se a Terra é plana. Nesses momentos, essas pesquisas têm que aproveitar para sacar melhor ainda o arquétipo das pessoas que estão, inclusive porque essas pessoas são dignas de uma análise sociológica, psicanalítica, psiquiátrica, etc., porque não é normal que no mundo da comunicação que nós vivemos, as pessoas digam sinceramente, acho que é sincero, de que Bolsonaro não perdeu a eleição. Isso é gravíssimo e mostra que a ignorância está ao alcance de todos. A ignorância está ao alcance de todos, como disse o Nelson de Holanda nesse livro que eu acabei de mostrar. Lênio, eu queria saber de ti o seguinte, assistindo o ato lá, vendo a fala do Malafaia, a fala do
do Bolsonaro, da Michelle e tal. Há algo ali, do ponto de vista jurídico, que o Supremo possa vir a fazer por algum nível de ataque, ou eles foram bem comedidinhos mesmo, se seguraram nas calças? Não, mais do que... Eles já estão enterrados, né? O Bolsonaro só se enterrou mais. Só tem duas coisas jurídicas aí. Uma é essa confissão do Bolsonaro, que ensinaram mal para ele, digamos que o ponto eletrônico do Bolsonaro pisou na bola, porque foi muito mal feita essa autodefesa do Bolsonaro. Ela, na verdade, é uma confissão pelo uso, né, o truque nisso, a sutileza nisso tudo está do Bolsonaro usar o Estado de Defesa, que é um instituto constitucional, como subterfúgio para um golpe de Estado. E essa é a confissão, a minuta do golpe, é a minuta do golpe mesmo, está esculpida em Carrara, ou, se quiserem, cuspido e escarrado, depende como a gente fala sobre essas coisas. E o segundo aspecto, isso não muda nada em termos de prisão, não prisão, porque isso é um fato que todos já sabiam, esses dados estão aí. O segundo aspecto jurídico forte que tem nisso, o que mostra um pouco que o Brasil não se leva a sério, esse é um problema sério, que o Brasil não se leva a sério, é ainda ontem já não terem aberto um inquérito para investigar o uso da religião e do dinheiro, etc., para o caso do Silas Malafaia e outras religiões que podem estar, igrejas que podem estar apoiando, porque, no fundo, o Silas Malafaia ganha dinheiro da igreja, a igreja ganha dinheiro dos fiéis, disso não se cobra imposto, logo quem financia Silas Malafaia e financiou o ato fomos nós. Então, nós, cidadãos, acabamos financiando a verborragia, a estupidez do Silas Malafaia e quejandices. E isso é um problema que as autoridades que nos representam, porque eu não posso fazer nada com relação ao Silas Malafaia, nem vocês. Quem tem que fazer é o Ministério Público e a Polícia Federal. Ora, se o Ministério Público não fizer nada contra esse escândalo, daqui a 2 meses, vem o R.R. Soares ou Edir Macedo, se junta com o Silas Malafaia e fazem um comício em cada capital do Brasil, junta milhões de pessoas e com o dinheiro público, que é a questão da imunidade tributária, porque se eu dou imunidade para você, alguém vai pagar essa imunidade, porque não existe almoço de graça num país que trabalha com arrecadação de impostos como modo de financiar os gastos públicos. Isso é muito simples. Então, esse segundo aspecto está em branco. Eu estou curioso para saber se o Silas Malafaia sai impune, porque sempre tem saído impune, é impressionante. O Silas Malafaia faz o que quer, diz o que quer, ofende quem quiser, e ninguém faz nada contra o Silas Malafaia, porque, eu sou religioso, você é preconceituoso contra mim. Então, o Estado tem que dar essa resposta. O que poderia ser feito contra o Silas Malafaia, professor? A primeira coisa, uma devassa nas contas da igreja, primeiro para saber de onde veio esse dinheiro, se foi só 100 mil que ele disse, claro que não foi muito mais, da onde que veio efetivamente isso, como isso foi contabilizado e como que essa fundação ou esse negócio da igreja dele trabalha com relação a esses truques tributários que são as imunidades daquilo que está ao redor da igreja. Porque tem a igreja, tem o templo, etc., tem imunidades, e as imunidades foram estendidas até para o telefone celular. O telefone celular que os pastores usam são
imunes de tributação. Pode escrever, pode ir lá conferir. É tudo isso que tem que ser verificado. Um bom fiscal da Receita e um bom membro do Ministério Público ou da Polícia não leva mais de 2 horas para seguir o rastro de onde está o problema. Agora tem que ter vontade de querer fazer isso, e eu sei que é difícil a fazer o enfrentamento desse o crentistão, né, que o Brasil virou um crentistão. Isso que eu ia perguntar, a gente está virando uma teocracia, né? Ou crentistão. Uma teocracia, um crentistão. O Silas parecia que estava anunciando uma nova temporada dos Contos de Aia, né? Que é o livro aqui da Elizabeth Atwood. Os Contos de Aia é aquilo: os Estados Unidos sofrem um golpe de Estado dos fundamentalistas religiosos. E aí vem daí o livro Os Contos de Aia. Tem uma série na TV. O Silas Malafaia falando tudo aquilo, dá a impressão que estava anunciando uma nova temporada dos Contos de Aia, né? Que é um teocracismo, um neoteocracismo, né? Porque tem as teocracias tradicionais lá dos países petrolíferos e outros, e tem as neoteocracias, né? Ou os neoteocratismos, que são essa tentativa, como fez a Michelle Bolsonaro, esse é um outro problema, de dizer que está na hora de religião e política andarem juntos, quando a modernidade tem como conquista, aliás, antes da modernidade, quem primeiro fala nisso, isso acontece lá no século XIII, com Marcílio de Pádua e outros, que vão fazer as grandes discussões, Bonifácio VIII com Ludovico II, como se faz a separação entre Estado e Igreja. Hobbes retoma isso 300 anos depois. Aí vem os ignorantes do século XXI encher o saco, dizendo que religião, etc., tem que estar juntos. Aí é demais para mim. Um sujeito que estudo essas coisas, ouço isso, me faz tremendamente mal. Mais mal ainda me faz quando as autoridades fazem ouvidos moucos para essa choldra que faz isso, estroinhando, fazendo, no fundo, gozando com a nossa cara. Tem uma pergunta aqui. O Ministério Público não precisa ser solicitado? Não, ele é bem pago exatamente para agir de ofício. Por que existem as autoridades dessa? Porque se o João da Silva for ao Ministério Público fazer uma queixa, todo mundo vai saber que é o João da Silva e ele vai ser perseguido. O Ministério Público é bem pago, tem garantias exatamente para agir de ofício, para que o João da Silva não precise chegar lá para fazer a denúncia. O Ministério Público tem garantias, tem seguranças, tem tudo exatamente para fazer, a gente chama isso de ofício. Sem ninguém provocar, é obrigação deles fazerem isso. Isso tem só um detalhe, Helena, que eu queria chamar a atenção, vou fazer até o Fala Rovai sobre isso, que a maior parte das pessoas que estavam na manifestação, vou até dar os dados aqui, ó, dos que estavam na manifestação, 43% se declaravam católicos, 29% evangélicos, 10% espíritas ou kardexistas, 10% ateus, não ter religião, né, e 7% adeptos de outras religiões. Ao fim e ao cabo, quer dizer, 70% não era evangélico. Isso me chamou muita atenção. A pesquisa feita pelo núcleo lá de pesquisas da USP Leste, com 600 aproximadamente entrevistados, é um universo razoável, margem de erro de 4%.
E mostra, por outro lado, que 67%, se não me engano, a Adri pode me corrigir, eram universitários, Lênio. Pessoas com formação universitária. 67%. Quer dizer, era, digamos, a elite cultural do Brasil. Onde chegamos, Lênio Sterek? Isso é perturbador, né? Isso tudo é muito perturbador, que mostra o tamanho do buraco que nós metemos, né? Esse é o problema. Esse tipo de manifestação, digamos, essa manifestação do Bolsonaro e companhia não precisava acontecer se o Bolsonaro já tivesse preso, né? Já devia ter sido preso. Como isso aí tudo demorou, o Brasil consegue fazer essas coisas desse modo, né? É difícil, efetivamente. Você tem um ministro da Defesa que é o Múcio. O Múcio é o cara que é ambíguo, né? Ele é o ministro das Forças Armadas. Aí nós temos uma coisa que é o espectro do poder militar. Tão forte isso que o Lula acaba de fazer uma série de transigências, entregando coisas para os militares. Então, ninguém quer enfrentar esse passado. É impossível no Brasil dizer nunca mais, como os argentinos, num determinado momento. O Brasil não consegue, como os uruguaios, etc., os próprios chilenos. O Brasil não consegue se livrar disso, né? Tem um lema positivista que está na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Tem um outro adágio positivista que é: cada vez mais os vivos serão governados pelos mortos. Os mortos ainda nos governam. O velho regime, o fantasma do militarismo, se senta na mesa das reuniões, no parlamento, no governo, e tudo isso é a soma de todos os nossos medos, sabe? A tempestade perfeita para que essa gente, invocando a democracia, vá e diga que nós vivemos uma ditadura. E desses, 60% são universitários, 20% não sei o quê, 30%, etc. Esse é o tamanho do buraco que nós metemos, né? O que fazer com relação a isso? Já estamos chegando tarde. Isso já aconteceu, isso já está aí, e se os democratas brasileiros, os liberais, etc., esquerda, não se derem conta desse buraco, eles voltam, porque eles estão tudo aí. Esse é um problema. E aí você precisa ter um enfrentamento. O governo, por exemplo, falha em não ter uma boa comunicação. O Brasil precisa comunicar melhor, o governo precisa comunicar melhor, e tem que enfrentar essa questão das fake news. Porque se as pessoas dizem que 88% ou 92% dizem que o Bolsonaro ganhou a eleição e dizem que vivemos uma ditadura, porque essas pessoas estão inseridas em bolhas comunicativas. As bolhas comunicativas, elas têm um poder muito grande. A maior alegoria do Ocidente, não é por nada que a alegoria da caverna do Platão foi exatamente a primeira grande alegoria. E por que ela é tão atual? Por que a alegoria da caverna, que diz que quando o sujeito que sabia o que estava acontecendo vai dentro da caverna e vai dizer para eles: olha, as sombras são sombras, não são a realidade. Aqueles que estão sentados, acorrentados lá dentro,
atiram-lhe pedras, porque para eles as sombras são as sombras. Gente, isto é esculpido em Carrara, é isso que está acontecendo. Quando o sujeito diz que nós vivemos uma ditadura, ele repete a alegoria da caverna de 5 séculos antes de Cristo, feita por Platão, a alegoria da caverna. E aí some-se tudo isso, né? Um processo de educação ruim que nós temos, tudo dá uma tempestade perfeita para chegar nisso que está aí. É muito grave, são muito graves esses dados, isto é, o que está por baixo ou por trás daquilo que a gente vê que é essa manifestação, a gente começa a detectar quem são essas pessoas. Isto é absolutamente assustador. Assustador, né? E ontem o Alexandre de Moraes, ele disse que a gente não pode baixar a guarda, né? Ele até fez aquela comparação com a luta entre o Bambam e o Popó do último final de semana, que o Popó nocauteou o Bambam com 36 segundos, e aí ele usou até isso como comparação, né, de que a gente não pode baixar a guarda para não virar, não podemos dar uma de Bambam contra o Popó. Temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. Você falou sobre essa questão da comunicação, né, de tentar combater essas fake news, e que outras medidas é possível fazer para fortalecer a democracia no judiciário, que a gente está vendo até agora a figura forte do Alexandre de Moraes fazendo aí um trabalho de tentar defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, e que outras medidas, o que pode ser feito mais, Lênio? Nós temos um imenso, nós temos como futuro do Brasil um imenso passado. Tudo que a gente está passando aí é produto de muito esforço. A ignorância está ao alcance de todos mesmo. Então, tudo isso que está acontecendo é porque lá atrás nós falhamos. Eu me sinto um idiota, assim, né? Há 30 anos eu escrevo sobre o problema do ensino brasileiro, do ensino jurídico, por exemplo, que forma uma multidão de ignorantes. O direito forma uma multidão de reacionários. Mais da metade dos formados em direito odeiam a Constituição e são contra a presunção da inocência. Fossem médicos, seriam contra os antibióticos. Onde essa gente estudou? Nós falhamos em muitas coisas, e agora, quando a gente olha para frente, a gente sempre está correndo atrasado. Entende? Nós precisaríamos de um salto para frente, né, para conseguir pegar aqueles que... Porque a ignorância correu antes, ela está lá na frente. As possibilidades de superar a ignorância, ela sai correndo atrasada. Imagina uma corrida que alguém está 200 metros na frente, e aí você começa a tentar fazer como que você alcança a ignorância que está a tantos passos na frente. Muito difícil. Então, são questões, por exemplo, de evitar que as informações sejam distorcidas, né? Não ter ilusões, não ter ingenuidades. Por exemplo, a esquerda é muito ingênua com relação à segurança pública, entende? Aí toda essa gente que estava lá, são todas pessoas que, se você perguntar para elas votaram nos deputados da bala dessa gente, porque eles se aproveitam, eles são parasitas da ignorância e daquilo que é o problema da segurança pública. No Brasil, quem mais sofre, isso é o primeiro passo, você precisa dizer para as pessoas têm que confiar
no Estado, confiar, por exemplo, nos governantes, e se os governantes forem como os progressistas, que eles não pensem que os progressistas são amigos dos bandidos. Então, tem que comunicar para a vítima, tem que dizer para as pessoas, olha, eu sou o Estado, eu sou o governo, represento o Estado, você tem o direito de não ser assaltado, eu vou tirar você dos braços da milícia, a milícia não vai cuidar de você, quem vai cuidar sou eu e o Estado. A parte da esquerda tem uma ingenuidade bárbara com relação a isso, sabe? E alguns acham até que o bandido pode ser bonzinho. Não, o cara que bota o revólver... Vamos parar com ingenuidade, gente. Sabe? Eu estou muitos anos nesse negócio. Eu fiz 29 anos no Ministério Público. Eu sei o que é o cara perigoso, não um cara perigoso. O sujeito que estupra alguém, não adianta você pegar e dizer assim... Fulano, faça uma autocrítica, etc. Não, você vai ter que ser preso, contido, a contenção, porque a pena tem um caráter de retribuição, um castigo para quem fez e prevenção para que outros não façam igual. Então, você tem a educação, você tem a segurança, você precisa dar segurança para as pessoas, né? Você precisa ir nos meandros, usar a própria estrutura do SUS, etc., que é capilarizada, para esclarecer as pessoas de onde vêm os recursos, como isso funciona, entende? Questões concretas do seu cotidiano, né? O ensino do segundo grau, fazer curso para os pais, etc., né? Fazer as grandes questões que eu não vejo o governo fazendo isso, sabe? Claro que você não faz isso rapidamente, o estrago já está feito, mas teria que ter uns 10 itens de nós nos preocuparmos, não para resolver os problemas agora com essa gente que está aí, mas pelo menos daqui a alguns anos nós tenhamos uma apreciação melhor, que pelo menos se alguém ganha eleição, não tente dar um golpe e não chamem aqueles que evitaram o golpe de ditadores, que isto é uma questão que se colocou. E sobre isto que o governo devia jogar pesado com a mídia, formar uma mídia, o governo, para dizer isso, porque isto é assustador que nós ouvimos aí. E o que você vai fazer com isso? Eu não tenho todas as respostas, mas alguma coisa nós temos que fazer. Não é possível que as pessoas digam sinceramente que nós vivemos uma ditadura e que Bolsonaro foi roubado na eleição. Aí, Houston, nós estamos com um problema. Professor Lênin Streck, uma das coisas que muita gente debateu aí, tem conversado, e acho que até faz parte dessa análise do discurso do Xandão aí, é que o Bolsonaro construiu uma estratégia a partir desse ato. É a estratégia do discurso da anistia. Ele trabalha, inclusive, o seguinte, para popularizar a anistia, que é os órfãos de pais vivos e mães vivas, que estão presos por conta da manifestação democrática do 8 de janeiro. E, obviamente, ele se inclui nesse projeto de anistia, porque ele não fez nada, segundo ele, só leu lá o decreto do golpe, mas não tomou nenhuma iniciativa fora das 4 linhas. O Brasil é um país que tem, por tradição, tentar resolver tudo no deixa disso. Tentar sempre acomodar as coisas. Aí eu queria lhe fazer 2 perguntas, professor Lênin Streck. Uma, o senhor acha que é isso mesmo, que é essa estratégia, né? E se ela, ao seu ver, pode dar certo? Bom, essas coisas funcionam como uma espécie de palimpsesto ao contrário, né?
palimpsesto você vai raspando para encontrar a primeira pintura. No Brasil, a gente vai botando uma camada em cima, escondendo a anterior, um palimpsesto ao contrário. Ela pode dar certo se nós não soubermos raspar as camadas para encontrar a primeira pintura. Qual é a primeira pintura? O golpe. E a turma do Bolsonaro vai colocando novas camadas de tinta em cima, escondendo. O ato do dia 25 foi uma espécie de caixa chinesa, que a gente chama, né? Carratina, que é como no filme o Wag the Dog, que é o mera coincidência, o presidente dos Estados Unidos pego com uma menina de 16 anos no salão oval fazendo sexo, a véspera, há 2 semanas da eleição. E como isso vai vir à tona, eles trazem 2 especialistas que fazem uma caixa chinesa, isto é, eles inventam uma guerra contra a Albânia para que todo mundo fique preocupado com a guerra contra a Albânia. O Bolsonaro tenta fazer, com 25 de setembro, 25 de fevereiro, uma espécie de guerra contra a Albânia, para tentar desviar e construir uma narrativa, por exemplo, do coitadismo, da anistia, etc., de que os pobres coitados que estão presos, etc. Eu não creio que isso dê certo. Agora, sempre se corre o risco, porque o Brasil, e aí, de novo, vou invocar o Xandão. Não sei se vocês se deram conta, no dia 8 de janeiro desse ano agora, na cerimônia, a melhor fala foi a do Xandão. Sabe por quê que a melhor fala foi do Xandão? Porque ele invocou uma frase do Churchill que diz o seguinte: o conciliador é aquele que alimenta o crocodilo pensando em ser comido por último. O Xandão disse isso. Então, o que pode ser ruim para a democracia, o que pode ser danoso é a conciliação, é o passapanismo. Se o Brasil fizer uma opção por passapanismo ou conciliação, este crocodilo vai nos comer no almoço que vem. E pode escrever o que eu estou dizendo. Está certo, o Churchill estava certo, não há conciliação com crocodilos. Os crocodilos nos comem. É da lei da natureza. Você não consegue tirar aquilo que é da natureza. É o sapo que é morto pelo escorpião, porque o escorpião é da natureza matar o sapo. Se nós não entendermos que nós vivemos uma espécie de ecossistema da política e não formos darwinianos nesse ponto, e não entendermos essa movimentação das espécies, e não entendermos que algumas espécies não são domesticáveis, nós seremos exatamente comidos por essas espécies. Por isso, alimentar o crocodilo achando que vai ser comido por último é o erro que pode ser praticado no Brasil. Eis a minha resposta clara e sincera. Muito bem. Um pouco pessimista, um pouco dramática, mas é assim. Começa pelo Silas Malafaia. Se você deixar o Silas Malafaia falando o que ele quer, etc., sem processá-lo, sem nada, aí você está exatamente achando que você pode criar uma cascavel desde pequenininha e fazer carinho. Vem cá, faz um carinho na cabeça da cascavel. Cria ela desde pequenininha.
aqui que quem está operando isso é o Temer, né? E é verdade, ele teve lá com o ministro do Supremo antes da manifestação, afiançando que o Bolsonaro não faria um discurso radical, né, Lênio? Imagina se você fosse ministro do Supremo, ter que receber o Temer lá num domingo. Nossa. Num domingo, Lênio. Mas isso já faz parte do Brasil. É que o Brasil fez uma opção pela epistemologia do churrasco. Aqui no Brasil, em vez de fazer um tratado sobre carneiros, você compra carneiros, assa e convida os amigos. Não escreva sobre carneiros, faça mais simples, convide os amigos para o churrasco. Aqui tudo é conciliável, etc. E, bom, isto nos levou ao que está aí. Então, o Brasil é produto de muito esforço. Não é brincadeira, isso aqui não é para... Amador só teve um, que foi o Aguiar, que fundou o maior banco, ele era muito profissional, né? O cara do Bradesco. Esse era o Amador. Os outros são profissionais, né? E ele mesmo era profissional. Muito bem. Deixa eu só ler os superchats, e aí a gente já libera o professor Lênio. O Sérgio Miguel diz: sem conciliação de classes e sem anistia para nazifascistas, bolsonaristas, militares, milicianos, torturadores, lavajatistas, terraplanistas, monarquistas, neopastores e seus financiadores. Quantos rótulos aí. Paulo Kikuda está chegando aqui de novo membro. Muito bem-vindo, Paulo. A Carmen Souza diz: professor, se o Congresso aprovar o projeto de lei do Mourão, todos os golpistas serão anistiados? Sim, só que isso é inconstitucional. Aí o Supremo tem que ter peito, aí tudo volta para o Supremo, é um problema. Você não pode tensionar o Supremo Tribunal a esse limite, porque aí você cria uma armadilha para o Supremo. O Supremo salva a democracia, é chamado de ditador. Quer dizer, há um momento que o Supremo vai largar, vai dizer, olha, ok, se o país quer isso mesmo, bom, virem-se. Aí o ministro pega a sua... Claro, aí o ministro tem que ir embora, né? Tem que fazer que nem o Adalto, famoso, o ministro Adalto, que eu esqueci, Adalto Ribeiro, que no meio do julgamento, ele atirou a toga fora e disse, vou-me embora, larguei. Vocês sabem dessa história? Eu não sei. Não. Muito interessante, porque estavam discutindo um problema de uma lei que era do tempo do MDB e Arena, depois, isso na ditadura militar. Há um momento que ele disse, quer saber? Larguei, fui. E não voltou mais. Nunca mais. Dei uma olhada. Desisto, né? Vou fazer isso aqui na TV Fórum, viu, Lênio? Então não dá para jogar tudo. Tem que cuidar muito. Se o parlamento aprovar um projeto de anistia, ou seja, se o parlamento não conseguir segurar isto, você vai jogar isso no colo do Supremo? Vocês já se deram conta o tamanho do problema do Supremo? Eu não quero nem falar nisso, hein? Isso nem é pauta para mim. Eu não quero nem pensar nisso. O tamanho da ronha aí desse negócio. Não quero nem pensar. Tem mais aqui um superchat do Paulo Kikuda. Professor Lênio, o MP ainda não está muito contaminado pelo lavajatismo. Como resolver este problema? Total. Deixa eu só ler o do Ronaldo, eu já passo a bola para você. Vejo que a esquerda perdeu a capacidade de mobilização por falta de lideranças populares. Vejo também a dificuldade da escolha de pautas mais atuais. Correto, Ronaldo. A primeira pergunta, o Ministério Público, claro, continua contaminado pelo lavajatismo, Paulo. E isso vai demorar muito, mas não se está fazendo alguma coisa para evitar, esse é o problema.
Se começasse hoje, nós ainda levaríamos um tempo. Como ainda não começamos, portanto, vamos seguindo com o mesmo ritmo. Notícia ruim para você. A segunda pergunta sobre o... Põe aí de novo a segunda. A imobilização por falta de... evidente, claro. Essa é uma questão que eu reclamo há muito tempo. Quando eu fui linha de frente da presunção da inocência, eu dizia que nós devíamos fazer uma mobilização em defesa da Constituição e da presunção da inocência. E se fizéssemos, não juntaríamos 5 mil pessoas. No Brasil, você só junta pessoas se for uma passeata de gênero, LGBT bota 3 milhões, QIA+, e tal, bota 3 milhões, ou os evangélicos, bota outros 2 milhões, não sei quanto. Fora disso, o movimento social é o movimento de ir e vir à fábrica, ir e vir ao comércio, e o movimento estudantil é o ir e vir à faculdade. Aliás, nem isso tem mais, porque a maioria está estudando em casa. Então, esse é o problema. Nós estamos pagando o preço da desmobilização lá de trás, lá disso. E a esquerda contribuiu também bastante pela desmobilização dos movimentos sociais. E aí vem toda a questão da construção das pautas, e esse é um assunto delicado, né? Eu posso falar sobre isso, mas tem que ter mais tempo, estou encerrando agora. Esse é um assunto que dá para falar num segundo momento, Ronaldo. Na próxima, a gente já fala. Professor Lênio, muito obrigada, viu, pela aula aqui hoje, e uma boa semana. Já vou dizer até a próxima, que eu vou ficar lá te convidando de novo. Obrigada, Lênio. Tudo de bom. Salve, Lênio. Um abraço. Valeu, salve, salve. Valeu, tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau.